Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e vamos ler do verso 1 até o verso 7. Romanos 1, de 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da palavra de Deus. Senhor, nós queremos pedir que Teu bendito Espírito Santo nos conduza na compreensão da Escritura. Nós queremos exaltar o Teu nome, queremos aprender mais de Ti, mais a respeito da pessoa de Cristo. Eu quero pedir, Senhor, que nessa noite Tu fales ao nosso coração, que pela Tua graça Tu chames pecadores a Ti, consoles o Teu povo e nos instruas na Tua palavra. Pedimos ao Pai tudo isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, através dos séculos a Igreja tem afirmado, ensinado que Deus salva pecadores mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem característica da Igreja cristã. A Igreja cristã tem muitas atividades no mundo. Ela faz obra social, ela atende a necessitados, ela se posiciona diante da cultura, ela se insere na sociedade, mas a Igreja cristã é conhecida porque dela ressoa a mensagem das boas novas, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desde o seu início, a Igreja cristã vem proclamando aquilo que nós conhecemos como o Evangelho, que são as boas notícias da parte de Deus. Mas desde o início também, a Igreja cristã tem tido que lutar para preservar essa mensagem pura, porque já no primeiro século começaram a aparecer distorções e apresentações falsas dessa mensagem. Já na época do apóstolo Paulo havia os judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, que diziam que as boas novas era o seguinte: você cria em Cristo para ser o seu Salvador, mas você tinha que guardar as obras da lei que Moisés havia ordenado. Então isso é considerado uma distorção do Evangelho, porque o Evangelho é que Deus nos salva gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Na mesma época apareceram os libertinos, ainda no período dos apóstolos. Pessoas que diziam, essa é uma notícia boa demais, Deus nos salva pela fé em Cristo Jesus. Logo, não importa de que maneira eu viva, não importa o que eu faça, eu serei salvo de qualquer maneira. E aí, aproveitavam a graça de Deus como uma desculpa para viver em pecado. É outra distorção do Evangelho. No século II aparece uma outra versão do Evangelho chamada gnosticismo, que era uma tentativa de misturar a fé cristã com as categorias do pensamento helênico, da filosofia grega, das religiões de mistério. Mais outra distorção do Evangelho, exigindo que a Igreja combatesse aqueles mestres, discutisse com eles e finalmente ganhasse a batalha no século IV. Mas aí veio a institucionalização da Igreja. A Igreja virou uma grande instituição, virou uma grande hierarquia encabeçada por um Papa infalível. Durante a Idade Medieval, doutrinas estranhas entraram na Igreja, como adoração a Maria, mediação de Maria, veneração dos santos, a doutrina do purgatório. Mais uma vez foi dito que a salvação é pelas obras, juntamente com a fé em Jesus Cristo.
E depois que isso foi vencido pela reforma protestante, aí vem o liberalismo teológico, estudiosos na Alemanha, depois na Inglaterra, finalmente em toda a Europa, passando para os Estados Unidos, chegando no Brasil, dizendo que a Bíblia está cheia de erros, nós vivemos na idade da razão, que a ciência já mostrou que Deus não existe, nós não precisamos de Deus, a Bíblia na verdade é uma coleção de mitos. A boa notícia é simplesmente que Jesus era um profeta, era um ensinador de moralidade, de ética, e que os seus discípulos é que inventaram todas essas histórias a respeito dele, que ele morreu numa cruz e coisas dessa natureza. E novamente a igreja teve que brigar pela pureza do Evangelho. E vencido o liberalismo teológico em parte, porque como movimento ele já praticamente se extinguiu, a igreja agora tem que enfrentar outras versões do Evangelho, o Evangelho da prosperidade, a teologia da libertação, igrejas que fazem o Evangelho ser simplesmente a chave que dá acesso a Deus, que dá trabalho, emprego, saúde, casamento, prosperidade e carro do ano para quem o busca. Se você fizer campanha, entregar dízimo, se você fizer sacrifício, e outra vez lá vamos nós ter que brigar pelo Evangelho, para manter o Evangelho puro. Em todas as gerações, a igreja tem sido obrigada a lutar pela fé evangélica, porque há distorções o tempo todo, e nós vivemos numa época em que existe também muitas distorções a respeito daquilo que são as boas notícias da parte de Deus. Por isso que é importante sempre nós voltarmos às Escrituras e fazer essa pergunta: o que é o Evangelho? Estamos nele? É no Evangelho original, puro e simples que nós cremos? É por esse motivo que nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens na carta aos Romanos. E hoje nós temos diante de nós o prefácio e a saudação dessa carta que Paulo escreveu. Aqui, no trecho que eu li para vocês, o apóstolo Paulo segue o padrão que era costumeiro naquela época de quem escrevia uma carta. Ele se apresenta, diz o nome, dá algumas explicações a respeito da sua pessoa, identifica os destinatários a quem a carta é dirigida e faz um voto, que é uma espécie de desejo de paz e bênção para aqueles que o ouvem. Só que essa introdução, que tem 7 versículos, ela é maior do que o normal, se você comparar, inclusive, com outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que estão no Novo Testamento. Ela é incomum, porque ela é bem extensa, essa introdução. E aqui Paulo não somente diz o seu nome, mas ele apresenta as suas credenciais, quem ele é. Em seguida ele se demora explicando o que é o Evangelho para o qual ele diz que foi chamado por meio de Jesus Cristo. E se dirige aos romanos, os crentes da cidade de Roma, dizendo para eles o que é que eles são, amados de Deus e assim por diante. E qual a razão para isso? O motivo é que Paulo estava planejando visitar a igreja que estava na cidade de Roma. Queria gastar um tempo com eles, queria ter comunhão com eles, ser edificado por eles. Ele vai dizer isso a partir do verso 8. Mas só que Paulo não era conhecido da igreja de Roma, ele não fundou a igreja de Roma. E ele não era conhecido pessoalmente, né? A fama de Paulo já tinha chegado na cidade de Roma, mas ele não era conhecido pessoalmente. E Paulo sabia que tinham boatos a respeito dele, do tipo assim, que ele era um mercenário, de que ele plantava igrejas e pregava o evangelho para arrecadar dinheiro em fundo próprio, que ele tinha intenções equivocadas, e que Paulo era um apóstata do judaísmo, que Paulo pregava contra Moisés, pregava contra o templo, contra as gloriosas instituições da antiga aliança. Paulo sabia de tudo isso. E Paulo queria que a igreja de Roma o aceitasse como missionário, porque ele tinha planos de pregar o evangelho na Espanha. E se você olhar no mapa, a Espanha estava lá em cima e Roma estava exatamente no caminho. E era uma igreja que poderia servir de base para o projeto missionário de Paulo. Então ele escreve essa carta com o objetivo de se apresentar e de apresentar o evangelho que ele prega. E ele faz isso explicando, já antecipando aquelas objeções que algumas pessoas deveriam levantar, do tipo assim: Paulo, você está pregando que a salvação é pela fé, mas então para que serve a lei?
Paulo está dizendo que a salvação é mediante Jesus Cristo, mas e o Antigo Testamento, e os sacrifícios, como é que fica a nação de Israel? E enfim, todas aquelas acusações e perguntas e críticas que eram feitas com relação a Paulo. Então, a carta aos Romanos é uma carta missionária, em que o apóstolo Paulo expõe quem ele é, o evangelho que ele prega, com o objetivo de ganhar o apoio da igreja de Roma para pregar o evangelho na Espanha. É por isso que aqui nessa introdução ele já dá um resumo da carta. Ele diz quem ele é, e o objetivo ao fazer isso é assegurar aos romanos de que ele não é um mercenário. Ele diz quem ele é, ele diz qual o evangelho que ele prega, qual o conteúdo desse evangelho e de quem ele o recebeu. Ele estabelece uma relação entre o evangelho e a antiga aliança, as promessas de Deus no Antigo Testamento, e ele se dirige aos romanos como sendo parte do propósito de Deus, que é levar esse evangelho não somente à nação de Israel, mas também ao mundo todo.